Olá, meu nome é Rafael. Falarei aqui das principais contribuições da tese Estudo da Eletromigração em Circuitos Integrados em Nível de Projeto. Orientador Roberto Óleo, co-orientador Leandro Maneira. Temos nessa tese 5 principais contribuições. Primeiro, provemos um método para avaliar a degradação da performance de um circuito integrado em complemento aos métodos tradicionais. Esses métodos tradicionais eles são baseados numa máxima densidade de corrente que a interconexão suporta. Essa máxima densidade de corrente é baseada em testes, onde a interconexão de forma isolada passa por uma alta temperatura e uma alta densidade de corrente. Então, a gente não avalia a performance do circuito integrado nesse caso, dos métodos tradicionais. Então, segundo, nós provemos um método para dimensionar essas linhas, baseados nos métodos tradicionais e no critério da resistência. Terceiro, nós avaliamos a degradação da performance do circuito devido à eletromigração. 4. Nós desenvolvemos um método para identificar as linhas críticas de um circuito integrado. E quinto, nós desenvolvemos um método para identificar os blocos críticos de um circuito baseado na distribuição da temperatura nas camadas metálicas. Cada uma dessas contribuições fizeram parte de uma ferramenta computacional que nós desenvolvemos e essa ferramenta foi incorporada no fluxo tradicional da Keynes. A eletromigração é um problema comum nos circuitos integrados. Sabemos que o fluxo de elétrons que percorre uma interconexão, ao se chocar com os átomos de cobre, provoca um deslocamento desses átomos de cobre, resultando em voids. Esses voids, por sua vez, resultam no aumento da resistência da linha. E esse aumento da resistência acontece principalmente quando o void já atingiu toda a seção transversal da interconexão. Com isso, a corrente começa a ter um caminho mais resistivo e assim a resistência da interconexão ela se torna cada vez mais significativa. Esse aumento da resistência ela acontece também devido ao alto aumento da temperatura. Então, a gente precisa analisar a temperatura em cada uma das camadas metálicas. Podemos observar aqui que a temperatura na camada metal 1, que é a camada metálica que está mais próxima dos transistores, ela tem uma temperatura bem maior em comparação com a metal 2, que está um pouco mais afastada dos transistores. Há também que considerar a troca de temperatura entre as camadas metálicas nessa análise. Ao criar a ferramenta e incorporar todos esses procedimentos, nós avaliamos então a performance de um circuito amplificador operacional. Esse amplificador operacional ele tem 177 caminhos. E pelos métodos tradicionais, nós observamos que 20% desses caminhos são críticos. Porém, ao incorporar o nosso método da resistência, a gente verificou que apenas de fato 3% são críticos. Ou seja, desses 20% de interconexões que estão operando sob alta densidade de corrente, apenas 3% vão de fato resultar numa degradação da performance significativa. Nós também analisamos a performance do circuito, considerando diferentes parâmetros. Então aqui eu vou mostrar apenas o primeiro parâmetro, que é da frequência de ganho unitário. Nós então temos aqui várias linhas afetando a performance desse parâmetro. Podemos observar que a linha NET17 e a linha ALT-P, elas provocaram uma degradação semelhante no nosso parâmetro. Porém, temos que mencionar o seguinte, a linha NET17 está com uma densidade de corrente abaixo da máxima. Já a linha ALT-P está com uma densidade de corrente acima da máxima. Ou seja, pelo critério tradicional, a linha NET17 não é crítica e a linha ALT-P é crítica. Porém, se a gente for analisar o efeito no nosso parâmetro, a gente observa que ambas têm o mesmo efeito, a mesma degradação. Com isso, a gente incorporou no fluxo tradicional de um projeto de circuito integrado, a análise da eletromigração. Com essa análise, o projetista ele consegue identificar as linhas mais críticas e, a partir dessa análise, ele consegue redimensionar essas linhas ainda a nível de projeto e, assim, tornar os circuitos integrados mais confiáveis.